Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Márcia de Araújo Barbosa Nunes, diretora sociocultura ambiental da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então nós começamos um encontro Sabesp Online. Os nossos encontros, eles abordam os temas do saneamento, do meio ambiente e da inovação na área de saneamento. Nós estamos conectados, o setor de saneamento, com aquilo que há de melhor em inovação, os nossos profissionais e a sociedade. Essa é uma das iniciativas da Sabesp, dando continuidade às suas atividades, mesmo que neste período de pandemia, com as apresentações, para que nós façamos as provocações para o nosso 31º encontro técnico da FENASAM. Quero lembrar a todos que, em razão dos acontecimentos, o nosso evento foi postergada a data de setembro para dezembro. Então, nós teremos o nosso encontro técnico e mais a FENASAM entre os dias 15 e 17 de dezembro e aguardamos todos vocês conosco para celebrarmos, então, o vencimento dessa nossa pandemia, né? Espero que todos estejam bem, suas famílias estejam bem, e nós poderemos, então, nos encontrar em dezembro. Bom, agendem, pois nós contamos com a presença de todos vocês nesse momento, destacando a importância do saneamento dentro de todo esse cenário de pandemia, né? Ressaltamos ainda que estamos acompanhando toda essa situação nacional, temos tendo mundial, né? E seguindo as orientações das autoridades, os órgãos de saúde, os órgãos técnicos. Estamos confiantes nessa melhoria, o cenário deve melhorar, esperamos isso, né? Estamos trabalhando muito, os nossos webinários têm levado aos nossos associados e aos nossos engenheiros e os elementos, todos os participantes da área de saneamento, são temas que nos levam à reflexão para vencermos também essa pandemia e para que a gente possa incitar o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. O encontro de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está realmente bastante incisivo, que é a questão dos resíduos sólidos, né? Nós vamos dividir o nosso encontro de hoje em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos receber a Maria Aparecida da Silva de Paula, é a coordenadora do projeto Ecoeventos, dentro da Associação dos Engenheiros da Sabesp, e o Ladir Ormindo Naime, que é o presidente da ASEC, que é a Associação dos Engenheiros e Especialistas da CETESB e do Meio Ambiente. Após a apresentação dos colegas, nós vamos ter um intervalo de 15 minutos para retornarmos, então, com o Telinis Basílio do Nascimento Júnior. Ele é especialista em gestão ambiental e faz um trabalho focado em resíduos sólidos, tá? Eu convido, então, para fazer a sua apresentação, a Maria Aparecida Silva de Paula. Depois que ela fizer a apresentação dela, o Ladir entra, então nós abriremos para algumas perguntas. Vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat. Assim que a Maria Aparecida e o Ladir fizerem a apresentação, nós vamos abrir, então, para fazer a apresentação das perguntas e vamos pedir para os nossos palestrantes fazerem as colocações dele a respeito das questões que foram levantadas, ok? Então, eu gostaria de pedir para Maria Aparecida Silva de Paula que fizesse a sua apresentação e eu desejo a todos nós hoje uma manhã muito agradável e que o nosso trabalho transcorra em harmonia. Muito obrigada a todos. Cidinha, por favor, a sua fala. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite em nome da Márcia, nossa diretora, e a Viviana, nossa presidente. E aproveito para cumprimentar meus colegas, o Ladir e Telinis, e ao público que está participando deste webinar. Nessa data que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, falar sobre resíduos é uma ótima oportunidade para revermos as nossas ações e mudarmos as nossas rotinas diárias. Falando um pouquinho do projeto Ecoeventos, que tem várias ações, dentre elas também a de resíduos, né? Esse projeto, ele tem por objetivo o programa de educação formal ambiental,
com o intuito de promover mudanças dos hábitos comportamentais de todas as pessoas que participam do encontro técnico FENASAM e de qualquer outro evento. Nós também já fazemos esses eventos em trabalhos em interpolos, na questão do meio ambiente, a gente trabalha com algumas escolas também, né? Ao longo da nossa fala, a gente vai estar apresentando para vocês o projeto que tem como intuito mudar posturas e, consequentemente, minimizar os impactos provocados pela emissão de gás de efeito estufa. Falar um pouquinho como é que a gente estruturou esse projeto foi olhando para a cadeia de suprimentos. Então, desde a hora que qualquer produto que venha a ser apresentado na feira, até a chegada da saída de recursos naturais até a chegada na feira, então nós fazemos o levantamento de todos os possíveis resíduos que são gerados nessa produção de materiais e produtos que são disponibilizados na feira, apresentados na feira. Para a gente estruturar esse projeto, e falando de resíduos, que é o foco do dia de hoje, inicialmente, em 2010, que esse projeto já tem 9 anos de edição, nós trabalhamos em 2010 com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma super mudança de hábito, porque nós tivemos que entender como é que funcionava a feira e, em seguida, colocar as diretrizes que estavam previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos para estar atuando dentro do evento e estar realmente pontuando e melhorando os hábitos, não só dos expositores, mas de todos os stakeholders que participam desse evento. Então, são 9 dias, né, desde a instalação da feira, né, até a desmontagem, sendo que 3 dias é da apresentação aberta ao público e 3 dias de montagem e 3 dias de desmontagem. Então, trabalhando com essa política, a gente teve uma série de percalços que tivemos que serem vencidos, a questão do rodízio, da logística de retirada dos resíduos de dentro do pavilhão, que esse evento acontece no pavilhão do Expo Center Norte. Em 9 anos de trabalho, essa etapa já está consolidada, né? Tanto que diz respeito a cooperativas, ao destino adequado do resíduo da feira, o reciclado versus o rejeito, a gente já tem isso muito estruturado. Agora, o nosso novo desafio é com relação ao Covid-19, que nós estamos enfrentando agora. E também a Lei Municipal 01, né, onde a preocupação nossa neste momento é como vamos implementar essa lei que proíbe o fornecimento, o trabalho de plásticos. Então, copos, pratos, talheres, agitadores, tudo isso, né, a gente já tem que estar pensando como é que nós vamos trabalhar essas questões. Uma outra questão também que a gente está promovendo, assim como nós fizemos nos anos anteriores, uma cartilha para que a gente possa tanto oferecer para os expositores, os stakeholders, os voltadores e todo o público da feira, como é que nós vamos atuar com a questão do atendimento à lei. Embora a lei comece a partir de janeiro de 2021, né, a sua vigência, nós, como responsáveis e preocupados com a implantação, a aplicação dessa lei, nós já estamos nos prevendo de como é que vamos implantar e aplicar essa lei. Então, por isso, nós estamos fazendo essa cartilha, que é uma forma de traduzirmos o que a gente tem que fazer e oferecer outras oportunidades, uma grande discussão porque você sair da área de plástico, como algumas fast foods estão agora evitando, né, o uso de canudo. Então, é uma mudança comportamental e as pessoas precisam assimilar essa mudança. Dentro da política nacional de resíduos sólidos, nós trabalhamos com a questão do resíduo versus rejeito, a responsabilidade compartilhada. Então, não é só o pavilhão que tem que cuidar dos resíduos, mas nós também segregamos, damos direcionamento adequado, a gestão integrada dos resíduos sólidos, né? E a questão
também da educação ambiental, que é o mais importante do nosso foco aí, que é mudar realmente posturas e comportamentos, que não é tão simples assim. Haja vista a questão das máscaras que nós somos obrigados a usar, e nem todas as pessoas estão adotando essa mudança, né, comportamental, até para a sua própria segurança e dos colegas e do público que eles têm contato. Dentro do gerenciamento de resíduos sólidos, esse projeto ele visa primeiro trabalhar com os expositores e com todos os stakeholders, né, a questão da não geração de resíduos. E aí hierarquizando a não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dar disposição final adequada quando nenhuma dos itens anteriores pode ser adotada. As ações que nós trabalhamos dentro do projeto, nós temos palestras de sensibilização com todo o público, são palestras formais ou informais, quando a gente passa para os montadores, às vezes passando pelo pavilhão, durante a sua confecção dos estandes, a gente passa pelo pavilhão e comenta com eles a importância dos cuidados que tem que ter, a questão da segregação, o tipo de resíduo que a gente pode reciclar, outros não, né? Talvez o Terines vai comentar a respeito desses impedimentos com relação à reciclagem, né? A utilização dos transportes coletivos ou carona solidária, que também vem a minimizar a emissão do gás de efeito estufa, onde a Sabesp disponibiliza vans para otimizar a questão do deslocamento até o evento, a redução do consumo de energia, de água, a questão do no print, que a gente comentou em 2010, foi muito importante, as pessoas mudarem a forma de não utilizarem folder impresso, e sim folders digitais, né? Esse contato em 2010 não era tão fácil como hoje, em 2020, onde todas as pessoas, a gente está usando até o canal que a gente usava palestras presenciais, hoje a gente está usando o webinar, né? Como uma forma de trabalhar e nos comunicarmos e apresentarmos as nossas propostas e soluções. A questão da gestão dos resíduos com redução e reciclagem, né, que nós trabalhamos com cooperativas, e trabalhamos também na questão não só de a cooperativa já formada, mas também desenvolvemos alguns parceiros, algumas cooperativas parceiras em edições anteriores. A questão da alimentação saudável, porque durante um evento você disponibiliza e descarta muito resíduo, né, orgânico, então a gente premia e pontua o expositor com relação a esse tipo de prestar atenção, de se planejar bem na questão da disponibilização da alimentação que são oferecidas durante os estandes. O sabão ecológico, que tem toda a questão de não... nós oferecemos, disponibilizamos durante a feira o sabão ecológico, que é feito a partir do óleo de cozinha, para que as pessoas entendam que não pode estar jogando o óleo dentro da tubulação de esgoto, que traz um problema muito grave para a Sabesp, né? O plantio de mudas, que é uma forma de fazer uma troca das pessoas se aproximarem mais da natureza, onde a gente trabalha com escolas, com organizações, né? E a questão da premiação dos expositores e jovem profissional. Então, os expositores, eles têm um cunho de estar atendendo a esses itens, né, das ações do projeto Ecoeventos, e o jovem profissional é o alavancador, a questão da educação, onde nós promovemos uma bolsa de estudos para projetar esse jovem, para que a gente não tenha uma migração total de jovens que saem da universidade e vão para a área de investimentos, da área financeira. E sim, ele possa também entender e estar aderindo, né, pensando no mercado de trabalho, no saneamento e meio ambiente, empresas voltadas ao saneamento e meio ambiente. Aqui a gente mostra um pouquinho, quando a gente fala da estrutura de montar a feira, os resíduos que são, né, originados durante essa montagem e desmontagem da feira. Aqui é a questão do sabão ecológico, onde a gente trabalha com as escolas e também
em hotéis, onde a gente realiza os nossos eventos esportivos. E aqui é um plantio de mudas, nós plantamos essas mudas lá em Botucatu, e a gente vem acompanhando a evolução do crescimento das mudas que a gente vem plantando aí. Este evento aconteceu em 2013, né, onde nós plantamos 1.000 mudas, e o objetivo para 2021, porque 2020 nós não poderemos fazer nenhum tipo de plantio, até pelos cuidados que temos que ter com relação ao fique em casa, a não estar nos aproximando. Então, em 2021, a ideia é estarmos plantando 1.500 mudas, né? Já estamos aí desenvolvendo novos parceiros para estar fazendo esse trabalho. Esse trabalho é importante porque quando a gente faz o viés com as escolas, os professores utilizam das disciplinas de matemática com relação à proporção, ao conhecimento do solo, a história, né? Do próprio local onde foi plantado, as próprias mudas, da origem de onde elas vêm. Então, são trabalhos que a gente faz com as escolas e onde os professores aproveitam esse plantio para colocar algumas disciplinas, para desenvolver algumas tarefas, alguns trabalhos dentro das disciplinas que são desenvolvidas, né, durante o período escolar. Falar um pouquinho do Prêmio Jovem Profissional. Este ano nós estamos com uma bolsa, as pessoas já passaram um período de inscrição para participar do Prêmio Jovem Profissional e dos artigos também técnicos que estão desenvolvidos no encontro técnico. Este ano nós tivemos ao melhor lugar, o primeiro lugar vai ganhar, além do troféu, uma bolsa de estudos no valor de R$ 12.464, e um estágio em empresas parceiras e também uma bolsa que recentemente foi firmada a parceria entre a FESP e as pessoas, os jovens até o 5º lugar vai ser privilegiado com uma bolsa também da FESP. O 2º lugar ganha um smartphone, um estágio e uma inscrição para o ano seguinte. O 3º, um estágio e inscrição para o ano seguinte e mais a bolsa da FESP. Isso são atividades que a ESABESP desenvolve para complementar algumas necessidades que os jovens entendam de se projetar no mercado. Então, ele tem toda a possibilidade de apresentar os seus trabalhos com o corpo de uma banca de avaliadores que começa desde a parte escrita até a parte de apresentação, que acontece no último dia do evento, onde nós estamos como na banca avaliadora, participantes profissionais do mercado da área de saneamento e meio ambiente e também das universidades, né? E o jovem, nós tivemos já jovens profissionais que estudaram em Lisboa, na Faculdade de ESPAL, e também fizeram um intercâmbio em outros países, desenvolvendo aí o idioma secundário para desenvolver os seus mestrados e doutorados. E recentemente nós recebemos de uma das vencedoras da edição de 2016, a Carol. Ela está se desenvolvendo, vai estar se preparando para fazer doutorado na Holanda. Então, a gente entende que a questão dos resíduos ela deve ser trabalhada na sua totalidade, com a educação ambiental também, porque existem leis que asseguram a melhoria da qualidade de vida da população, a melhoria da qualidade da água e os resíduos com destinação adequada, mas pensando nos aterros, pensando em toda a cadeia, né? Desde a geração de resíduos até a sua destinação final. E isso precisa ter uma mudança. Essa mudança comportamental, ela pode vir de vários viés, desde o momento em que você trabalha com o público do evento, como também os jovens que estão nas universidades, que estão iniciando sua carreira e trabalhando com essa questão do meio ambiente e do saneamento e desenvolvendo novos desafios, desenvolvendo trabalhos para enfrentar os desafios e com propostas de mudança desse cenário que nós estamos vivendo hoje, onde a gente está com estamos com uma quantidade muito grande de resíduos, né, sendo destinadas aos aterros sanitários ou até dispostos de forma inadequada, jogados na rua, próximos a córregos.
Isso tudo a gente vem fomentando através dos diversos cenários e atores aí. Encerrando um pouquinho essa nossa fala, nós já fizemos, durante esses 9 anos, 1.900 mudas, já distribuímos 5.300 sabões, pedaços de sabão ecológico, e tiramos 662 litros de óleo, né, que poderiam ser destinados de uma maneira inadequada, elas foram viraram sabão. E 20 toneladas de resíduos que nós conseguimos reciclar nesses 9 anos de edição. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Cidinha. Eu gostaria de agradecer também a MAA por ter feito conosco uma parceria para que o Telines pudesse estar presente conosco. Recebemos alguns momentos aqui de incentivo. Muito obrigada a todos que estão participando conosco nesse webinar de hoje. O dia para uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo. E eu gostaria, então, de convidar agora o Ladir para poder fazer a sua apresentação. O Ladir Ormindo Naime, ele é presidente da ASEC, que é a Associação dos Engenheiros Especialistas da CETESB e do Meio Ambiente, e ele vai nos falar, então, sobre a questão dos resíduos sólidos. Eu gostaria, então, de pedir ao Ladir que fizesse a sua apresentação. Bom dia, Ladir, muito obrigada. Bom dia, Márcia, bom dia, Maria Aparecida, Telines, e também deixar o meu bom dia aqui a Viviane Borges, nossa presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp, agradecendo o convite que me foi dado, é uma honra muito grande poder estar participando, principalmente num dia tão especial como o Dia do Meio Ambiente, né? Esse dia é um dia muito importante para nós que trabalhamos com o meio ambiente. E, iniciando aqui rapidamente, eu quero dizer que desde a introdução do homem no meio ambiente, começou a geração de resíduos e, por consequência, a poluição, né? Que são todos eles conceituados como no meio ambiente, né? Como tudo aquilo que ocorre no meio que altere suas características originais. A poluição é uma degradação da qualidade ambiental, né? E nós vamos colocar, então, para vocês aqui nesse evento, né, todos os impactos que podem ocorrer ao meio ambiente. Então, eu vou tentar pontuar alguns dos principais impactos que ocorrem que geram a poluição. Ela é definida como utilização de processos e práticas, né, na geração de poluentes e resíduos numa fonte que reduzem riscos globais para a saúde humana e para o ambiente. Ela pode ser controlada com ações e procedimentos, mas a gente percebe que o primeiro impacto está na educação ambiental, né, que é justamente o aprendizado de como gerenciar e melhorar essas relações entre a sociedade e o ambiente. Isso significa aprender a empregar novas tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres e, como uma meta, desenvolver um cidadão consciente do ambiente total, preocupado com os problemas e as associações a esse ambiente, que tenham o conhecimento, atitudes, motivações, envolvimentos e habilidades para poder evitar ou pelo menos minimizar. Nós da ASEC CETESB, né, que estamos esse ano fazendo agora dia 22, 28 anos de existência, sempre renovamos esse compromisso em trabalhar para a preservação e controle do meio ambiente. E fizemos já diversos eventos, né, procurando trabalhar todos esses aspectos ambientais que possam minimizar esse aporte, né, de impactos ao meio ambiente, né? No solo, por exemplo, nós temos como ferramenta básica para o gerenciamento de qualidade o licenciamento, prevenção, condições de fontes, estabelecimentos ambientais, e o impacto que isso gera são em áreas de estocagem, em atividades
extrativistas, agricultura, aplicação de efluentes de resíduos insólidos, em solo, os poços de combustíveis e obras que demandam remoção de cobertura vegetal em áreas extensas, né? Existe uma necessidade desses locais de construção de aterros sanitários, aumento de custos coletivos, de transporte e disposição final, exportação de resíduos e operações inadequadas de lixões e aterros. E isso tudo, né, a gente pergunta, quais medidas podem minimizar esses impactos ambientais de resíduos? E aí a gente tem redução, reutilização, que é aqueles famosos R's, né? Reciclagem, reestudo, coleta seletiva, transporte, incinerização, compostagem, disposição final adequada e logística reversa. A reutilização, né, a gente procura sempre fazer de tal forma que embalagens retornáveis, garrafas, descobertas de novos usos, oficinas de artes, tudo isso ajuda a minimizar o impacto. E a reciclagem propriamente dita, que são todos os elementos retirados do meio de composição dos compostos orgânicos que devem mais cedo ou mais tarde ser restituídos ao meio através da biodegradação para novas sínteses, né, que é praticamente o que se diz de reciclagem. Qual é o benefício disso? Qual é o impacto que isso pode gerar positivamente? Seria a redução do consumo de energia, redução da poluição, redução da utilização de recursos naturais, uma boa qualidade do material reciclado, o estímulo à cidadania, né, articulações, redução do volume de resíduos e geração de empregos, né? Nós vamos depois, na sequência, ouvir o Tades falando sobre isso. Nós temos a logística reversa, que é uma, vamos dizer assim, uma boa prática, né, de gestão para a redução desses resíduos também, destinados a aterros, que mostram os benefícios da logística reversa, que é a redução do volume destinado a aterros incineradores, estimulando a melhoria de projetos de produtos e embalagens, ampliando a oferta de produtos, orientação para evitar e minimizar a geração, reduzindo a quantidade de embalagens e aumentando a vida útil do produto, e ampliando o uso do material reciclado, substituindo assim diversas viagens. Outra coisa importante também que nós temos que impacta bastante é na produção mais limpa. Nós temos uma redução de mudanças de produto, processos, procedimentos e uma recuperação em reuso e reciclagem. Mas isso requer uma mudança de atitude, certo? Garantia do gerenciamento ambiental responsável. Isso que é uma coisa que a gente sempre prega e a gente vê desde a educação ambiental e sempre está conceituando mudança de atitude. Isso nos resíduos, né? Na água, os resíduos ele vem de diversas formas, através de efluentes, cargas difusas, esgotos domésticos, poluentes físicos, químicos, biológicos, hidrobiológicos, microbiológicos, ecotoxicológicos e até bioanalíticos. Todos eles causam esse impacto. E nós temos um monitoramento ambiental, né, que identifica as áreas de prioridade para tentar minimizar esse impacto, né, fazendo o controle dessa poluição, tanto das águas como do solo, como também do ar. Né? Nós temos diversas redes de monitoramento, nós temos a rede básica, né, que é para água superficial, nós temos monitoramento automático, vulnerabilidade de reservatórios, rede de sedimentos, rede de água subterrânea, nós temos diversas redes, né, e com muitas variáveis para se avaliar isso e tentar minimizar esse impacto. Outra coisa que nós também temos, foi estabelecido índices de qualidade de água, para que a gente possa também, através desses resultados, tentar, de qualquer forma, combater justamente esses impactos ao meio ambiente. Em relação ao ar, né, a gente tem
uma série de deposições atmosféricas que são principais fontes geradores de impactos ambientais, que são compostos químicos, óxidos nítricos, nitratos, enxofre, metais, micropoluentes orgânicos, partículas de solo, fungo e pólen, asfaltos cinzas, né, veículos. E isso tudo a gente vê que tem uma contribuição muito grande, né, com os gases de efeito estufa, que são outros impactantes. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, né, perfluorocarbonos e assim por diante, hidrofluorocarbonos, todos eles impactam o ar, né? E a gente percebe que nessa época de pandemia, com a turma ficando em casa, né, gente? Fique em casa, pelo amor de Deus. A gente vê que melhorou muito a qualidade do ar, tanto pelos veículos como pela emissão de gases, tudo, e isso contribuiu bastante para minimizar esse impacto. Então, a gente percebe que, com uso consciente, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós temos outras fontes também de queima de combustíveis, que formam impacto muito forte, processos industriais, como cimento, cal, indústrias químicas, metalúrgicas, alimentos, bebidas, todos essas empresas, né, que geram poluentes, elas vêm impactar o meio ambiente. Outros setores também que foram inventariados durante esse tempo todo é a agropecuária, o uso de terra, mudança de usos de terra e floresta e resíduos sólidos e efluentes na disposição de tratamento desses resíduos. Tudo isso vem impactando o meio ambiente. Foi realizado pela CETESB de 1990 a 2008 o primeiro inventário de emissões antrópicas, de gases de efeito estufa. E isso mostrava o aumento das concentrações na atmosfera, alterações climáticas, que são outro impactante sério do meio ambiente, né? E através de uma lei, com uma meta que é a lei estadual 13.798/2009, ela tem uma meta de redução de 20%, né? E dessas emissões de gases até 2020, que é o ano que nós estamos, né? Com base nesse ano, nós teríamos que reduzir 20%. Eu não sei quanto já foi, nós estamos fazendo esse levantamento, mas com certeza nós ainda não atingimos essa meta. Mas vamos lutar para que consiga atingir essa meta. Desde 76, a Lei 997 e o Decreto Estadual 8468, ele atribuiu à CETESB, elaborar normas e especificações de instruções técnicas. E o decreto 5.993, ele coloca a CETESB na qualidade de órgão delegado do governo do Estado de São Paulo no seu campo de atuação. E ela estuda e propõe normas e especificações de interesse da engenharia sanitária e da defesa do meio ambiente. Ela trabalha no seu licenciamento, desenvolvendo um controle preventivo e corretivo de fontes, onde a gente vai minimizar esses impactos ao meio ambiente, priorizando ações, eliminando ou reduzindo antes que dano se instale, evitando o surgimento de fatos que possam resultar em alterações da qualidade e atento contra o meio ambiente. Ela é responsável por esse controle e ela que executa esse monitoramento ambiental, em especial da qualidade da água, do ar e do solo. Isso tudo, vem coroar um projeto da Secretaria de Integração, e da nossa Secretaria e da CETESB, num projeto Nascentes, que iniciou há algum tempo, mas nós conseguimos superar a meta, que era audaciosa no começo, de recuperar 20 mil hectares, 10 mil, em torno de 10 mil metros quadrados o hectare, nós conseguimos 33 milhões e 340 mil mudas plantadas, que corresponde a 28 mil campos de futebol, só para o público poder
dimensionar melhor isso. Então, é uma vitória e a gente vê que com esforço, com dedicação e com união, a gente consegue vencer todas essas dificuldades e nós, com certeza, vamos conseguir melhorar a qualidade do nosso ambiente e melhorar a qualidade da nossa vida, né? Porque meio ambiente é vida. Finalizando, então, eu vou deixar um tempo maior, mas eu espero que nós tenhamos consciência, né, para trocar essas informações e capacidade de mudar conceitos, valores, refletir e ser um veículo de informação, que é o que nós estamos fazendo hoje, mostrando aí todos os impactos, mostrando que tem condições da gente viver e melhorar a qualidade do nosso meio, né? Dependendo apenas do nosso aprimoramento individual para atingir uma comunidade mais saudável e mais preparada. Eu espero que todos os colegas da Sabesp, da CETESB, os nossos associados da ESABESP, da ASEC-CETESB, todos e nossos parceiros, né, possam botar a mão na consciência e refletir sobre essa pandemia. E quando voltarmos, né, que se Deus quiser vamos voltar, vamos tentar ter uma atitude mais consciente, mais forte e preservarmos da melhor forma possível, porque a natureza é sábia, mostrou que em pouco tempo, né, com essa pandemia, ela melhorou muito a qualidade. Nós vemos praias hoje no litoral todas limpas, bonitas. Então, vamos ver se a gente volta para essas praias, mas com a consciência de deixá-la sempre limpa, sempre consciente de que é o nosso ambiente, é o nosso meio ambiente, né, como um todo. Então, nós temos que preservar para preservar a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite da ESABESP, da Viviane Borges, que muito gentilmente sempre atende às nossas reivindicações junto à ASEC-CETESB, sempre prestativa, e todo o corpo de diretores da ESABESP, né, desde toda a nossa existência, sempre apoiando, sendo a melhor parceira, a mais firme de todas. Então, a gente só tem a agradecer e espero que todos tenham um bom dia de meio ambiente, né, e todos vocês possam ficar aí com a proteção divina, com saúde, sabedoria e segurança. Sucesso para todos vocês e um bom fim de semana e muito obrigado. Muito obrigado, Ladir. Nós é que agradecemos a ASEX por ser uma parceira tão presente nos nossos eventos e por nós termos tanta troca técnica e tecnológica que a gente faz permanentemente. Com certeza é uma parceria que dá frutos muito bons para nós e temos certeza que é um apoio mútuo, né? A gente é que agradece a tua participação. Nós temos aqui algumas questões e eu gostaria de trazer para vocês aqui a nossa reflexão. O Fernando Infante, ele fez uma pergunta aqui. É uma pergunta, não é uma pergunta para a nossa resposta, talvez seja para a nossa reflexão. O governo federal atrapalha o trabalho de vocês? Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com essa pergunta, mas nós não sentimos pressão de governo federal. Eu não sei. Dentro da área de saneamento, nós temos aí algumas coisas em andamento com relação a legislação e a regulação da área, mas eu não sei se o Oladir gostaria de falar alguma coisa, se há alguma intervenção do governo federal sobre o trabalho de resíduos sólidos. Eu gostaria de ouvir um pouco de você, Oladir, sobre isso. Sim. E Cidinha também, se tem alguma intervenção. Por favor, Oladir, você sabe? Não, intervenção não existe nenhuma. Nós temos a legislação estadual e a legislação federal que nos dá muito apoio, porque a CETESB, né, é um órgão fiscalizador e trabalha dentro da norma e da legislação. Então, a legislação federal ela é feita, a CETESB, através da sua diretoria, também em decisões de diretoria,
coloca alguns parâmetros de ajuste dentro das legislações para ser, às vezes, um pouco mais restritivo, porque a gente vê que tem condições de atender, mas, de uma forma geral, né, nós temos o CONAMA, nós temos muitos instrumentos que o federal e nunca interviram na CETESB, porque também eles reconhecem, né, a importância da CETESB no contexto internacional, né? São todos técnicos especialistas, nós todos de uma das maiores agências, né, da América Latina, ou pode-se dizer até a maior, né, para não ser tão modesto assim, mas uma das maiores do mundo, e eles não intervêm em nada porque eles sabem da capacidade dos nossos técnicos e especialistas. Então, não existe intervenção nenhuma. Isso é importante. Cidinha, você acha que existe alguma intervenção do governo federal sobre o trabalho ou das parcerias em reuso e reutilização? Você acha que alguma intervenção negativa nos dificulta o trabalho? Não, muito pelo contrário. Eu percebo uma parceria muito forte e bastante formada nesses últimos 10 anos que nós estamos trabalhando, principalmente entre a CETESB. Fizemos grandes e boas parcerias. Todo o trabalho que a gente está desenvolvendo e quando existe algum tipo de desafio, a CETESB é uma grande parceira por meio da ZEC, do Ladir e de outros profissionais que a gente tem contato. Não entendo que a gente tenha qualquer tipo de pressão por parte do governo, não. Até porque a CETESB, delegada do governo do Estado, ela é mais parceira, sempre foi nossa grande parceira. É verdade, isso é verdade. O Ladir, tem uma outra pergunta aqui que tem muito a ver com o nosso momento, né? Os resíduos infectantes. Eu acho que a pessoa deve se referir ao momento atual, porque a gente sabe que existe toda uma política de resíduos de sistemas de saúde que vigora para todas as áreas de atendimento de resíduos de saúde, né? Mas a pessoa está fazendo uma pergunta ao Lisindo. Os resíduos infectantes, há alguma iniciativa sobre eles? As farmácias não os recebem de volta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os resíduos infectantes. Talvez a pessoa esteja querendo manifestar com relação ao momento, esse é o descarte talvez de máscaras e essas coisas. Há algumas recomendações, mas eu gostaria de ouvir de você, Oladir. Então, a CETESB, junto com a Sabesp, ela, nessa época de pandemia, ela andou monitorando córregos, alguns locais, para avaliar na água esse impacto, né? Os conselhos são do Ministério da Saúde mesmo, que pedem, né, principalmente por causa dos catadores, os garis, todos eles que recolhem lixo, eles pedem para que esses infectantes aí, né, luvas, máscaras, todas elas sejam colocadas em uma sacola devidamente lacradas ou em duas sacolas, né? Onde uma você lacra, a outra você vê para identificar, para evitar que contamine para esse pessoal, né? Agora, os nossos laboratórios fazem essas análises, eles fazem, é um laboratório reconhecido, acreditado, e faz essas avaliações, e com certeza, né, logo após a pandemia, nós vamos dar essas recomendações ou o que for necessário para preservar a vida humana e a qualidade das águas, do ar e do solo. Eu espero ter respondido para o nosso querido amigo. Acredito que sim, acredito que sim. Cidinha, nós temos aqui uma pergunta, foi colocada pela Lúcia Maria de Campos Fragoso, a Lucinha lá da Edson Miguel. Ela coloca que houve uma tentativa de implantar arrecadação de copos plásticos, mas ela enfrentou um desafio, porque as cooperativas não conseguem retirar o material que ela consegue juntar e que acaba indo para o lixo comum, os copos plásticos, né? Essa pergunta eu vou pedir para a Cidinha responder, mas depois também eu vou pedir para o Telines abordar como é que a cooperativa faz. Como é que podemos conscientizar sobre a questão do lixo plástico, principalmente nesse caso que a Lucinha
citou os copos plásticos, como é que podemos ter atitudes mais sustentáveis para que a gente tenha essa coleta diferenciada? Você tem ideia? Você poderia compor alguma coisa, Cidinha? E o Ladir também, Ladir, se você tiver algum indicador, por favor. Cidinha? Ok. No começo, obrigada pela pergunta, um abraço para a colega. Realmente, existem algumas dificuldades da gente implementar e manter algumas ações. Mas as cooperativas estão se reorganizando, o Terence pode falar melhor, mas eu tenho algumas cooperativas, colegas, que retiram dentro dos condomínios. Nas residências, é um pouco mais complexa a forma, a logística de retirada. Mas, tendo interesse, a gente tem algumas cooperativas que retiram nos condomínios os copos plásticos e outros materiais a serem reciclados. Então, existe essa possibilidade. Há um entrave bastante grande, como eu, por exemplo, moro em casa, então é um pouco mais complexo de você conseguir, porque nós não temos ainda, por parte da prefeitura, alguma forma mais adequada para que a gente possa segregar o resíduo e ter a destinação adequada. Mas, em tendo algum interesse, a gente pode estar, acho que o Terini também, indicando algumas cooperativas para fazer a retirada. Ladir, você tem uma Eu posição? só fazer essa observação, quando eu citei logo no começo aquele trato sobre educação ambiental, né? Eu acho que os meios de comunicação, as mídias, já se fala tanto de tantas coisas, ela podia massificar isso em relação à coleta seletiva, porque, por exemplo, eu moro num edifício, aqui nós fazemos, né, essa separação de material orgânico de material reciclado, mas a gente entrega para uma cooperativa que vem e retira. Agora, eu não sei se no lixo do dia a dia, nas ruas, né, eles são coletados e separados devidamente, né? Se tem essa coleta seletiva, é muito pequena ainda. Eu acho que precisa ser mais incentivado isso, né? E outros benefícios, eu acho que pode ser dados para que incentive essas pessoas a fazer esse tipo de coleta, que vai ser um benefício muito grande para todos. Uhum. Depois da apresentação do Telines, a gente também vai fazer essa provocação para ele, tá bom, Telines? Ok. Uma outra questão que chegou para nós aqui é sobre o marco regulatório. É que a questão do marco regulatório na área de resíduos é muito grande. Então, a pergunta da Kátia Parente, ela é muito ampla, Kátia. Eu acho que a gente não consegue fazer uma resposta objetiva nesse momento, porque você pergunta quais são os prós e contras. Então, o marco regulatório ainda está em análise, a gente tem visto que ele ainda está recebendo bastante contribuição, nós temos ainda algumas coisas para serem decididas dentro do marco regulatório, existe prós e contras, mas nós temos uma política de resíduos sólidos que está em implantação ainda, então a gente não consegue fixar se vai ser positivo ou não aquelas propostas dentro do marco regulatório do saneamento, porque nós ainda não estamos com a política de resíduos sólidos completamente implantada no país, então a gente vê que o marco regulatório pode trazer sim a evolução, se ele entra mais como uma ferramenta de gestão adequada, podemos brincar no ter encerramento. um avanço nesse sentido. Então, ele tem coisas positivas que podem ser bastante significativas para a área de resíduos. Agora, nós também precisamos interpretar que nós não sabemos se a questão do resíduo dentro dos grandes centros metropolitanos, ela tem uma faceta muito grande que você consegue fazer uma questão de resíduos diferenciados, coletas diferenciadas, eles têm um volume que justifica você ter coleta seletiva de maneira extensiva. Em municípios menores, talvez seja necessário fazer a criação de consórcios dentro das bacias para você poder fazer. Então, assim, nós vemos que dentro do marco regulatório tem coisas muito positivas para serem desenvolvidas, porque nós temos ainda alguns trabalhos incipientes em algumas regiões do Brasil que precisaria, de fato, que houvesse uma movimentação mais positiva no sentido da coleta dos resíduos ou de trazer ferramentas e instrumentos para que você possa fazer uma gestão adequada dos resíduos sólidos.
de todos os resíduos, porque os resíduos sólidos, eles não são somente os seletivos. Você tem os resíduos dos serviços de saúde, das podas, você tem o resíduo doméstico, você tem o resíduo que são a coleta seletiva. Então, ele envolve uma gestão integrada e uma gestão que depende muito de você ter volume dessas coletas e para que você possa dar a destinação adequada. Você, por exemplo, um município pequeno, você não consegue colocar um instrumento para você fazer a queima do resíduo de saúde, por exemplo, ou um plasma, ou alguma coisa que é muito caro. Então, você precisa ter ferramentas que sejam de consorciamento para que você possa fazer o trabalho do resíduo. Então, gostaria que, assim, você pudesse guardar essa pergunta. Um outro momento a gente vai dar uma resposta mais adequada, porque ainda está em curso, né, o marco regulatório. Então, nós ainda não podemos saber se ele vai ser positivo ou negativo, mas ele traz instrumentos que podem ser bastante positivos, mas traz também alguma preocupação com relação a quem é que vai fazer esse trabalho, se todos os municípios vão ter interesse para que tenham empresas que sejam dedicadas ao resíduo, né? A gente tem, então, coisas positivas e coisas negativas, tá? Uma outra pergunta foi o Henrique Terezan, lá da MT, que ele fala sobre algumas unidades da Sabesp tratam os reciclados como lixo comum, que eu acho que vem complementar aquela pergunta da Lucinha também, né? Que a gente não consegue fazer a distinção dentro do resíduo comum dos resíduos por conta de que algumas cooperativas não têm interesse em fazer a coleta. É muito interessante porque parte dentro daquela conversa a fala que o Ladir disse que o resíduo, a coleta de resíduo, ele é muito mais uma questão de engajamento pessoal, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer fora do Brasil alguns hábitos que as próprias pessoas em casa, eles terminam de usar uma embalagem, eles lavam a embalagem, secam a embalagem e deixam dentro do resíduo, todo o resíduo é coletado junto, não tem separação entre copo, garrafa, vidro, eles fazem um cesto e colocam para a retirada em municípios pequenos. Em municípios maiores, eles têm sim a coleta separada por tipo, mas eles têm uma tradição já, talvez, ou um envolvimento, engajamento pessoal, é individual o engajamento para que você possa ter essa coleta. E dentro dessa BESP não nos parece que é diferente, porque nós temos até os recipientes para coleta dos diversos resíduos, mas acaba que ele é recolhido e levado para o mesmo repositório. E nós vemos, então, que é talvez uma oportunidade de melhoria dentro desta coleta. Uma melhoria da coleta para que a gente possa desenvolver o passo seguinte, que seria, então, trazer as cooperativas para fazerem as coletas, ou nós mesmos entregarmos, né? Haja vista que nós temos o trabalho da coleta do óleo, e é bem sucedido, porque ele tem toda uma cadeia de aproveitamento já bem consolidada. O óleo hoje ele é recolhido para fazer biodiesel, então nós temos um valor agregado muito importante, e é necessário que haja essa compensação financeira, porque senão não para em pé a coleta. Nós não podemos achar que é pelo simples idealismo que a coleta seletiva se realiza, ela tem que se sustentar. Então, eu acho que passa muito por esses conceitos de sustentabilidade do próprio negócio, né? Depois a gente vai voltar para conversar um pouquinho com o Telines também sobre isso, mas eu acho que, eu não sei se as nossas perguntas já foram todas respondidas. Eu acho que sim. Então, eu quero agradecer a Maria Aparecida, ao Ladir por esse momento, essa reflexão muito importante nesse dia magnífico aqui. É um dia de reflexão sobre a nossa importância dentro do meio ambiente, né? Nós somos parte do meio ambiente, então nada mais justo que nós nos integremos a ele para termos essa vida mais equilibrada, né? Eu espero que tenha sido um momento de reflexão para os nossos acompanhantes aqui. Nós estamos com 119 participantes, agradeço a paciência de todos vocês, né? Então, eu vou agradecer a vocês, muito obrigada, Citinho, muito obrigada, Ladir, e vou convidar o Telines para iniciar a fala dele. O Telines, ele atendendo ao nosso convite,
Ele é da cooperativa de reciclagem Coopercaps. Então, nós trouxemos, então, o pessoal para falar sobre a parte da coleta, e agora nós queremos conversar também e ouvir o Teline sobre a parte da cooperativa, o trabalho da cooperativa, reciclagem. Teline, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Seja bem-vindo, por favor, a sua fala. Obrigada. Bom dia a todos. Agradecer a essa BESP pela oportunidade de estar aqui, um dia que deveria ser, né, celebrado e comemorado, mas que ainda é preocupante, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agradecer a Márcia, né, a Maria Aparecida, o Ladir, parabenizá-las pela apresentação de vocês, muito legal. E eu estou aqui representando uma categoria, né, que ainda é invisível aos olhos da sociedade. Assim como os quase 1 milhão de catadores que existem hoje espalhados por esse Brasil afora, eu também, durante 12 anos da minha vida, eu puxei carroça aqui pela Zona Sul de São Paulo, né, e hoje aqui representando essa categoria, tentando dar visibilidade a esse povo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, como todas as pessoas, né, que vêm para São Paulo, porque São Paulo é a cidade das oportunidades, eu achava que eu chegando em São Paulo conseguiria fazer o pé de meia e ter uma tranquilidade econômica e poder estabilizar a minha vida. E não foi bem assim. Logo me vi desempregado e a única opção honesta que eu tinha naquele momento era me tornar um carroceiro, um catador, um puxador de carroça, um trecheiro. Catador é um apelido que deram há 20 anos para cá. E a gente começou a viver e sobreviver daquilo que as pessoas chamam de lixo, né? Isso passaram-se 12 anos e eu digo que minha vida tem um antes e um depois da cooperativa. Porque a cooperativa que me proporcionou aprender a trabalhar em equipe, né? Eu me acostumei a trabalhar de forma individual e a cooperativa me proporcionou o trabalho em equipe. A cooperativa me proporcionou aflorar o líder que eu me tornei hoje dentro da gestão de resíduos na cidade. E a gente começou, e assim como a grande maioria das cooperativas, não tem um apoio para que formem gestores, que formem um corpo administrativo dentro dos catadores. Porque a cooperativa ela é um negócio social, mas é um negócio. E se não tiver uma boa gestão, logo cai no lugar comum. Eu vi algumas perguntas aí que o pessoal não pega o copinho, essas coisas todas, depois eu queria até poder responder. Mas a cooperativa na minha vida ela foi um divisor de água. Ela me mostrou o líder que eu era, ela me fez e me deu a oportunidade de sentar numa sala de aula, poder fazer uma faculdade, poder fazer uma pós-graduação e conhecer outros países, mostrando e dando como exemplo o case de sucesso que a nossa cooperativa se tornou. Porque lá em 2003, quando foi criado o programa socioambiental da cidade de São Paulo, nós tivemos a oportunidade de ser inserido e ter um convênio com a prefeitura, um apoio. Naquele momento, 20 catadores existiam dentro da cooperativa. Passados 17 anos, hoje a gente temos o gerenciamento de mais uma central dentro de Paraisópolis, mais uma no Socorro, e fazemos o gerenciamento também das 2 centrais mecanizadas da cidade de São Paulo, as primeiras 2 centrais mecanizadas da América Latina, com uma capacidade produtiva, cada uma de 250 toneladas por dia. Então,
Hoje nós crescemos e geramos diretamente 330 postos de trabalho. São 330 famílias que a cooperativa consegue, através da inserção social, né, e geração de renda, dar oportunidade. Esse é o trabalho que as cooperativas fazem, que é o que está dentro dos seus objetivos, né? Muito me entristece ter que falar que no dia 2 de agosto completamos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305. E que 10 anos se passaram e praticamente não mudou absolutamente nada. Fazendo alguns trabalhos, eu percebi que existe a citação da palavra catador. Eu não vou falar da lei, tá? Mas existe a citação da palavra catador 33 vezes dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deveria transformar os catadores num dos principais atores dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porém, 10 anos se passaram e continua da mesma forma. Os catadores continuam invisíveis aos olhos da sociedade. Não tem apoio e incentivo que deveria ter do poder público, das empresas fabricantes de embalagens, que deveriam, né, cumprir o que eles assinaram no acordo setorial, para que evitassem, diminuísse algo em torno de 23%, 25%, que as embalagens fossem para o aterro sanitário, fazendo assim com que aumentasse o tempo de vida útil dos aterros, principalmente na cidade de São Paulo. Nós temos um tempo de vida útil de único aterro que tem, que é o aterro na Zona Leste, ele deve ter mais uns 7, 8 anos de vida útil. Depois não vamos ter mais, dentro da cidade de São Paulo, não. E cada vez vai indo mais para longe, né? E falando dessa categoria que, infelizmente, não tem a valorização que deveria ter, né? Quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de logística reversa, quem está lá na ponta são as cooperativas e os catadores, né? Mas que não tem a valorização, não tem o investimento que deveria ter do poder público, essas empresas multinacionais que lá fora pagam pela logística reversa, aqui eles querem trocar com as cooperativas, dando uma prensa, uma máquina, uma balança, mas que não investem aquilo que deveria investir para que aumentasse a capacidade dessas cooperativas. A contratação que deveria ter, através dos municípios, para os catadores e os grupos organizados, também não são feitos, até porque a lei, se a gente for ler lá, ela diz que poderá os municípios contratar o serviço das cooperativas. Esse poderá não tem nenhuma obrigatoriedade e os municípios não acreditam no profissionalismo dos catadores, é isso que é o grande problema. Então, a gente ainda continua passando por graves problemas de estrutura e de tentar chegar a um grau de profissionalismo, né? Buscando cada vez mais a excelência do trabalho, e a gente não consegue sair do local, continua patinando. A grande maioria das cooperativas e associações tem problema seríssimo de estrutura, problema de gestão, equipamentos sucateados, né? E a gente, eu ontem batendo um papo, eu até ouvi o Ladir falando, né, que existe a própria CETESB tem algumas decisões de diretorias, né, que possibilita que essas empresas apoiem nesse período de quarentena, que as cooperativas estão paradas desde março, investir nas cooperativas sem ter a necessidade de apresentar os créditos através das emissões de notas da cooperativa, porque elas estão paradas. Mas esse investimento não chegou na cooperativa, sabe? A gente aqui na cidade de São Paulo tem um diferencial dentro do nosso país,
porque temos 2 centrais mecanizadas que criou-se um fundo, né, através da comercialização da venda desses resíduos das 2 centrais, e que esse fundo, chamado Fundo Paulistano de Reciclagem, ele está beneficiando as cooperativas que fazem parte do Programa Socioambiental da Prefeitura e remunerando com R$ 1.200 cada catador, 1.000 e poucos catadores que estão podendo ficar em casa, tá, com tranquilidade, tendo uma remuneração que eles podem, pelo menos, sobreviverem. Tá? Mas o restante do país não tem esse apoio, né? Isso me entristece muito quando a gente busca, através de campanha, apoio para poder ajudar esses grupos que não têm apoio do governo, né? E esses grupos, essas pessoas, não estão conseguindo acessar aquele benefício lá de R$ 600 do governo federal. A grande maioria não consegue, tá? Sempre está dizendo que está em análise. E esses catadores que vivem e sobrevivem daquilo que as pessoas chamam de lixo, como que eles vão fazer, né? Então, é um problema muito sério que os catadores enfrentam e que a gente precisa realmente fazer valer e repensar as leis, né, que falam tanto dos catadores, mas que acabam ainda deixando os excluídos desse cenário, né? Falando um pouco da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo teve, nesse período de pandemia, tá, por incrível que pareça, teve uma diminuição do resíduo domiciliar. Então, aquela coleta que é feita através das concessionárias na cidade de São Paulo teve uma redução, e algo em torno aí de 8% a 10%. A coleta seletiva na cidade de São Paulo, ela teve um aumento, em média, de 25%. Né? Então, aumentou em 25% o número do volume de coleta seletiva. Se a gente pegar o estudo gravimétrico da cidade de São Paulo, né, que é algo em torno de 35%, são resíduos oriundos de embalagem pós-consumo. 52% de resíduo orgânico. E o restante é aquilo que é rejeito, que não tem condições de reaproveitamento. Desse volume, dessa massa de 35%, nós tivemos um aumento, né? Saímos algo em torno aí de 7%, que é processado, que é o que é oriundo da coleta seletiva da cidade, tá? E tivemos um aumento desse volume de 25%. Surpreendentemente, né? Inclusive, eu participei de uma webinar com um dos superintendentes de uma das concessionárias da cidade de São Paulo, e ele afirmou que até o resíduo de saúde, que havia uma expectativa de aumento, também teve uma redução. Não sei, talvez por algumas clínicas, dentista, tatuagem, essas coisas todas estão fechadas, pode haver essa redução. Tá? Mas o que eu quero deixar aqui é que nós, como sociedade, né, quando a gente fala em educação ambiental, em mudar os hábitos das pessoas, a gente precisa, se não pela preocupação com o meio ambiente, pela preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, a gente, pelo menos, fazer valer o nosso lado solidário, né? Saber que lá na ponta, que a separação do seu resíduo, destinando ele de forma correta, tá, ele vai ajudar uma família. A Coopercaps hoje, com 330 pessoas, 330 postos de trabalho, nós temos uma meta que a cada 5 toneladas que a gente consegue aumentar do nosso volume coletado, é um posto de trabalho que a gente consegue gerar. Porque a cooperativa, ela, por ser um negócio social, não tem fim lucrativo. Então, receita menos despesa, o que sobra é rateado e distribuído para os seus associados de forma igualitária. A cooperativa não tem fundo de reserva, não tem capital de giro, tá? Tudo distribuído ao longo dos seus 30 dias. Faturou
tirou a despesa, é distribuído e rateado para todos. Então, cada vez que a gente consegue sensibilizar uma empresa, cada vez que a gente consegue sensibilizar um condomínio a implantar a coleta seletiva, e cada vez que a gente atinge a marca de 5 toneladas, é mais um posto de trabalho. Ao longo de 17 anos, eu não tenho exato o número de porcentagem, mas nós acho que multiplicamos aí por 1000 o número de pessoas que hoje vivem e sobrevivem daquilo que a grande maioria das pessoas chamam de lixo, né? Nós abominamos esse nome, essa nomenclatura, esse apelido, né? Porque para nós é material reciclável. O material reciclável, ele é fonte de receita, ele gera renda, ele dá oportunidade para as pessoas que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de sentar numa faculdade, por algum motivo não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos, mas que são os verdadeiros heróis, aquelas pessoas que hoje devem ser lembradas, né? E não só no dia de hoje, mas eu acho que todos os dias, porque a Classificação Brasileira de Ocupações, né, o CBO, ele classifica a profissão de catador. Ele reconhece a profissão do catador de material reciclado, né? Mas as pessoas que estão inseridas dentro das cooperativas, eles são agentes ambientais. Cada vez que se vão grupos visitar a cooperativa, tem uma verdadeira aula, sabe? A aula da Dona Maria, que não teve oportunidade de sentar numa sala de aula, mas que ela conhece tudo sobre gestão de resíduos, sobre reciclagem, sobre a importância e a valorização do seu trabalho. Eu me orgulho muito de ter a minha categoria também reconhecida como uma profissão, mas eu gostaria que isso fosse muito mais além, que as pessoas inseridas dentro de uma central de triagem, eles não são um simples catador mais, eles são agentes ambientais, eles são profissionais do meio ambiente. E não existe gestão de resíduo sólido em qualquer município se não tiver a figura de uma cooperativa ou de uma associação lá na ponta. Porque é ela que valoriza esse resíduo, ela é que faz parte desse resíduo. Eu vou mais além. Os grandes geradores deveriam remunerar e contratar as cooperativas também pelo serviço que ela presta. Porque imagine agora, pós-pandemia, né, que as cooperativas, a grande maioria, trabalham com pessoas em situação de risco, né, maiores de 60 anos, problemas de saúde, enfim, eles vão se afastar. E aí, como que nós vamos, como cooperativa, que temos um cunho social muito forte, manter essas pessoas garantidas de que ela tem uma remuneração também para poder ficar em casa? A negociação ela tem que ser feita com o poder público, mas tem que envolver a todos, tá? Porque, de alguma forma, a gente vai precisar equalizar essa receita para que a gente tenha um balanço e a gente possa contribuir para que essas pessoas tenham tranquilidade. Porque não existe... Eu sempre digo na nossa cooperativa, e nas palestras que eu faço por aí, por esse Brasil afora, que a reciclagem do que a gente chama de lixo é um detalhe, é uma consequência. A preocupação ambiental com o meio ambiente é uma consequência. Nós, cooperativas de catadores e associações, a nossa preocupação é de reciclar vidas, é proteger as pessoas, é ser o guardião das comunidades, né? Então, antes de mais nada, quando alguma pessoa vai procurar e vai querer uma oportunidade de trabalho dentro de uma central de triagem, ele só vai porque a fome bateu na porta dele, as contas estão chegando, a geladeira está vazia, o filho está faltando leite. Ele não vai lá procurar um emprego porque ele é um ambientalista que vai evitar o corte de um monte de árvore, sabe? Proteger os recursos naturais. Então, a parte ambiental ela vai chegando nessas pessoas aos poucos, né?
Então, a gente tem essa preocupação muito forte, que é separar a vida. E eu parabenizo a gestão municipal, o poder público, porque quando começou o pico da pandemia, né, do dia 16 de março, a primeira coisa que foi anunciado pela prefeitura foi que vamos deixar todos os catadores da cidade em casa. Vamos nos preocupar com a vida. E nós vamos, hoje, está sendo feito essa semana, finalizando hoje, o repasse, tá? No valor de R$ 1.200 para cada catador inserido nas cooperativas habilitadas da cidade de São Paulo. Os catadores que fizeram um curso chamado Reciclar para Capacitar, catadores autônomos, estão recebendo uma ajuda do município de R$ 600. Já foi distribuído mais de 5.700.000 reais para que a gente consiga manter essas pessoas em casa, para que a gente consiga proteger a vida deles. Mais ou menos isso. Muito obrigada, Berenice. Bem interessante essa colocação. Vocês conseguiram, dentro da cooperativa, então, fazer o link com a Caixa Econômica Federal e vocês fazerem a distribuição, então, do recurso extraordinário que veio, né? Não, o recurso da cidade de São Paulo, ele é oriundo da venda dos resíduos das 2 centrais mecanizadas, tá? Então, existe uma gerenciadora que faz esse trabalho, que aporta esse recurso, que no caso é a Coopercaps, tá? E esse recurso ele é exclusivamente para os catadores. 50% é um complemento do seu rendimento, né? E os outros 50% é para investir em melhorias, em capacitações, em AVCB, né? Que é a autorização de vistoria do Corpo de Bombeiro, PPRA, PCMSO. Então, a prefeitura está muito preocupada com as pessoas, sabe? Então, está investindo primeiro na saúde e segurança desses trabalhadores. Importante, né? Porque a gente, assim, que São Paulo é muito diferenciado, né? Nós não temos esse tipo de ação em todos os municípios da região metropolitana, nem todos os municípios do Brasil, mas, enfim, é uma preocupação que deixa a gente um pouco mais esperançado, né? Temos aqui algumas perguntas, muitas pessoas parabenizando o trabalho do Telines, muitas pessoas estão mandando votos, né, de parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua apresentação de hoje. Então, eu queria falar um pouquinho com você, então, voltar naquela pergunta que a Lucinha fez no início, essa questão da retirada do copinho plástico. Ele porque o pessoal está colocando também que existe um trabalho junto com a Braskem que pode ser feito para a captação desse material, né? Porque a Braskem deve ser a produtora do material primário, né? Então, você tem alguma informação sobre ou mesmo essa política da retirada dos copinhos ou da destinação? Você tem alguma posição sobre isso? Olha, nós, Coopercaps, tá? Tudo que é embalagem pós-consumo, nós conseguimos retornar ele para a cadeia produtiva novamente. Então, a Coopercaps tem parceria hoje com a Sabesp Unidade Interlagos, Guarapiranga e qualquer outra, Carol? E tem mais uma. Todo o resíduo reciclado, oriundo dessas unidades, a gente consegue absorver e consegue recolocação no mercado de novo. Alguns copinhos são de PS, outros de polipropileno, tá? Mas nós conseguimos normalmente. O que acontece é que pode ser que haja alguma dificuldade, até por a quantidade mínima de material, algumas cooperativas optam por não recolher esse resíduo porque acaba não tendo o volume necessário para vender para as indústrias recicladoras. Então, o que precisa entender é que a cooperativa é um negócio. Se ela fazer uma coleta de qualquer resíduo que não vai gerar renda para eles não é interessante. Entendeu? Então, talvez seja pelo baixo volume que eles não consigam uma colocação no mercado.
Entendi. Algumas pessoas falando sobre o serviço dos catadores, a regulamentação da profissão, você falou um pouco sobre isso. Tem algum horizonte para que a gente possa ter uma expectativa mais positiva com relação à regulamentação da profissão do catador? Você tem alguma posição? Como eu disse, né, já somos reconhecidos como profissão, né? Eu, como carroceiro que fui, catador que fui, hoje eu tenho alguns troféus que eu consegui ao longo desses anos que eu fui carroceiro, que eu não tenho mais nenhum menisco, tenho um bico de papagaio, uma hérnia de disco, né? Eu sonho que esse trabalho de tração humana ele tenha fim, sabe? A gente precisa inserir essas pessoas que trabalham na rua dentro de uma central de triagem ou transformá-los eles em microempreendedores individuais, motorizando o trabalho deles, sabe? Mas reconhecendo que da importância de que a cidade está limpa, que existe por trás deles o gari, existe o catador, existe o carroceiro, eles que ajudam a fazer essa limpeza da cidade. Agora, o meu sonho é que eu tenha o poder de servir de espelho, né, para jovens, falar assim, eu quero ser um agente ambiental. Porque eu não vou ver um jovem, desculpem os colegas da minha profissão, mas eu não vou ver um jovem que queira ser um catador. Entendeu? Então, precisa reconhecer os catadores como os agentes ambientais profissionais da gestão de resíduo, profissionais ligados ao meio ambiente, de alguma outra caracterização que não o catador. Eu sou testemunha, e vocês devem ter visto também, eu já vi a Fernanda Montenegro com a camisa no peito dizendo eu sou catador. Eu duvido que ela faça separação de resíduo na casa dela. Caramba, essa é interessante. Ela faz. Desculpa. Não podemos esperar dos outros as atitudes que a gente tem, né? Nem sempre, né? Mas, enfim, ganhar um cachê, né? O cachê, quem sabe, né? Tem uma pergunta aqui que o Luiz Rodolfo trouxe, é a seguinte, como é que as empresas estão, qual é uma saída para as empresas hoje, para que elas façam a destinação dos recicláveis hoje, que é por causa da pandemia? Tem alguma alternativa? O que você poderia recomendar para as empresas que hoje estão com o material retido dentro das suas instalações, do reciclável que ela tem em separado? Qual seria uma alternativa? As empresas, o grande problema é que as empresas são, dentro da cidade de São Paulo, caracterizadas como grandes geradores, né? O grande gerador é aquele que gera acima de 200 litros de resíduo diário. E aí eles têm que ter uma empresa autorizatária, contratar uma empresa autorizatária para fazer esse serviço, né? O munícipe, né, que gera resíduo domiciliar, existem 2 concessionárias na cidade de São Paulo que fazem, porque São Paulo manteve a coleta seletiva, tá? É caracterizado como um serviço essencial, e a coleta domiciliar está sendo feita normalmente. Todo o resíduo reciclado está indo para as 2 centrais mecanizadas. A central mecanizada Carolina Maria de Jesus, que fica na zona sul de São Paulo, e a central mecanizada da Ponte Pequena, que fica na zona norte de São Paulo. Então, o resíduo domiciliar está sendo feito normalmente. Agora, as empresas, né, que são caracterizadas como grandes geradores, eles vão ter que contratar uma empresa autorizatária, até porque as cooperativas estão impedidas de trabalharem enquanto a gente não buscar uma alternativa que garanta a saúde e segurança desses trabalhadores. Ok, é importante, né? Nesse período de pandemia, porque volta naquela fala que o Ladir colocou, que muito do nosso problema de resíduo passa pela falta da educação ambiental, né? As pessoas não têm o cuidado de separar ou de triar e de deixar em separado o lixo comum do resíduo reciclável, né? É aquilo que falamos, né? Em alguns lugares as pessoas terminam de usar o seu produto, já lava, já deixa prontinho para passar para
para reciclagem, porque é um hábito. Nós não temos ainda esse hábito, né? A população brasileira, ela ainda acha que a obrigação toda a partir de alguém que está lá à frente dela. Ela não traz para si o compromisso de melhorar a parte da reciclagem, o que é uma pena, porque nós poderíamos ter um trabalho bastante diferenciado aí para os catadores, né? Os catadores fazem muito mais para o meio ambiente do que nem diz um ditado aí, do que o ministro do meio ambiente, porque eles fazem um trabalho todo e é considerado por algumas pessoas como de menos-valia, o que não é, em hipótese alguma. O trabalho do catador é extremamente valioso para nós. Se não fosse o catador, imagina as pilhas de lixo dentro dos aterros, o período de vida útil dos aterros seria tremendamente diminuído. Então, é um trabalho de muita importância e de grande valia para o meio ambiente. Eu posso te interromper só um minuto? Claro. Esse período de pandemia trouxe várias webinars, né, falando de gestão de resíduo. E 99% dos que eu pude assistir, e alguns eu participei, as pessoas insistem em colocar os catadores como invisíveis, né? Eu estou aqui hoje de peito aberto, sabe? Eu acho que agradecendo muitíssimo pelo convite de vocês e poder estar participando para dizer para vocês que eu não quero ser invisível. Eu quero ser visível, eu quero mostrar a cara dos catadores e mostrar que nós somos capazes, tá? A Copercaps talvez ela esteja um pouquinho fora da curva, mas a Copercaps ela investe no conhecimento e na formação dos seus cooperados. Hoje a Copercaps está investindo em 8 cooperados que estão fazendo faculdade. Temos profissionais, definições dos nossos processos, tá? Trabalhamos em cima de metas e a gente, poxa, eu ainda sou invisível, a Copercaps ainda é invisível. Não pode. E os catadores também, independente da situação que esteja numa associação ou na rua fazendo o seu trabalho, ele está ajudando a manter o meio ambiente, está preservando o meio ambiente, está mantendo a cidade limpa. E por que insistem em dizer que essas pessoas são invisíveis, né? Então eu fico muito chateado quando eu escuto que tem tanta gente profissional no sistema ou apareceram, né? Essa pandemia fez com que revelassem vários gestores de resíduo, né? E a gente precisa buscar uma maneira para valorizar esses trabalhadores, né? Então esse é um recado que eu queria deixar. É ótimo. Tem aqui uma pergunta do Ataíde, se existe algum projeto para a construção de carroça, de veículos de transporte mais leves. Você sabe nos posicionar sobre isso? É uma pergunta bem interessante. Ataíde, eu vou te dar um exemplo, cara. O ideal, tá? É que a gente consiga acabar com o trabalho de tração humana. Eu fui numa feira, há 2 anos atrás, que tinha uma carroça vendendo por R$ 9.900, motorizada. Gente, a gente precisa acabar com o trabalho de tração humana. Me dá R$ 9.900 e um catador, que eu vou tirar a carta de motorista dele, vou comprar um carrinho velho para ele, tá? Ainda vou dar um dinheiro para ele nunca mais vai puxar carroça na vida. A gente precisa buscar alternativas para mecanizar, talvez motos coletoras, sabe? Que não poluam, que não use combustível, gasolina, álcool, essas coisas todas. Isso que a gente tem que buscar alternativas. Mas que o trabalho de tração humana precisa acabar. Isso é importante, né? Não é facilitar a tração humana. Talvez o ideal seria mudar o tipo de trabalho para as cooperativas se restringirem a trabalhar com material chegado de caminhão. Talvez uma coleta seletiva mais integrada, uma coleta com responsabilidade. Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma cooperativa e na época me impressionou demais que elas trabalhavam na região do ABC
e eles faziam coleta de embalagens vazias, até de indústria. Aquilo lá me deixou tremendamente preocupada, porque era o que eles tinham para coletar, e eram embalagens de material químico. Aquilo lá, nossa, é terrível. Graças a Deus a gente conseguiu trabalhar com eles lá e encerrar essa etapa. Mas nós temos muitos catadores que não têm ideia de que talvez o papelão que ele está retirando venha contaminado com produto que ele não poderia nem ter contato. Então, eu acho que passa também por essa questão do próprio gerador do resíduo ter a consciência dessa influência que o resíduo dele pode ter dentro da cadeia toda, né? Trabalho. É muito importante, é educação ambiental mesmo, gente. Infelizmente, passa por diversas etapas aí, né? Enfim, eu gostaria então... Você tem mais alguma colocação, Telines, para colocar? Não, eu sempre digo, né, que o lixo ele me deu tudo, né? E dentre das oportunidades que eu tive através do lixo foi ministrar 4 palestras lá no Japão, em Osaka, em 2009. E eu acredito que eu deva ter me saído bem, que eu acabei ganhando um curso de resíduos sólidos urbanos, né? E lá fiquei 28 dias. E eu pude perceber, né, e entender que o Japão é um país milenar, né? Os países europeus são milenares. Então, a preocupação com o resíduo deles se deu muito antes de nós, que ainda perante a esses países nós somos bem jovens, né? Mas eu pude perceber que eles só conseguiram mudar o jogo quando eles investirem em educação. Tá? Então, a gente precisa ter uma obrigatoriedade de que as grades curriculares tenham educação ambiental, desde quando a criança entra na escola até ele sair quando jovem para adulto. Entendeu? Então, eles só mudaram o jogo quando eles investirem em educação, educação, educação. Acho que esse é o caminho. Muito bem. O Ladir quer falar um pouco também? Eu acho que assim, para finalizar esse conceito, né? Eu acho que a gente sempre coloca nas palestras que a gente faz, nos eventos da ASEC, junto com a ESABESP, a palavra educação ambiental, né? Se ela fosse implantada há tanto tempo, talvez não tivéssemos uma crise como nós temos de impacto ao meio ambiente, ou seria bem menor. A gente vê o exemplo nessa pandemia das praias que eu citei. Você olha as fotos aí do litoral, uma beleza, as praias branquinhas, tudo limpa, né? Não tem aquela sujeira que quando o pessoal passa parece que virou um lixão ali, né? Então, é uma questão de disciplina, né? O país não tem essa cultura, então eu acho que a educação ambiental, se for massificada pela mídia, né, eu acho que a gente consegue algum benefício a mais. Mas em termos de educação é isso. Eu só espero, né, que agora no fim da pandemia, quando pudermos voltar à normalidade, né, que seja um momento de reflexão, né, que todos ponham a mão na consciência e pense que numa vida melhor, numa situação mais limpa, né, para que a gente possa ter qualidade de vida melhor. Eu acho que o ponto fundamental é esse, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que a área ambiental ela foi considerada como essencial, né? Então, a partir daí, né, todo o foco foi voltado. Daí que a gente tem muito sobre resíduos, sobre a poluição das águas, tudo isso, né? A gente vê a integração que a gente tem na nossa secretaria com o projeto Pinheiros, não é, que está caminhando uma meta do governo, e eu tenho quase certeza que vai ser cumprida, porque é a retirada desses resíduos, o trabalho feito, né, pela Sabesp e pela CETESB, com os córregos limpos, avaliações de qualidade, isso tudo vai gerar
uma forma, né, da pessoa também se educar, porque quando vê a qualidade daquele rio como está hoje e como vai ficar, dá um pouquinho na consciência de cada um. Então a gente espera que isso venha acontecer, né? E eu acho que a reflexão é essa, né? Sem dúvida nenhuma, não é? Deixar aqui também os parabéns, né? Não só para a equipe médica que está de saúde, né? As equipes de saúde que estão trabalhando tudo, mas também para os agentes ambientais da gestão de resíduos, né? Porque eles estão de parabéns, que mesmo parados, isso, aquilo, eles estão preocupados, estão vendo como fazer, fazendo gestões, né? Como nós temos o Telines aí esclarecendo toda essa forma, a gente tem visto. E lá na CETESB, por exemplo, né? As ações nossas são diárias hoje, né? Cada dia que a gente acorda e se reúne é para uma motivação, né? Uma nova situação, né? Tanto que ele até citou, quando eu falei da logística reversa, a CETESB imediatamente já liberou os prazos dela para que as empresas investissem na qualidade de vida dos catadores ou dos agentes, né, de ambientais aí de resíduos. Por quê? Porque a gente sabe da necessidade disso, da delicadeza do fato, né? Então nós só temos a agradecer mesmo, né, a consideração, né? Deixar o agradecimento à diretoria da CETESB, porque ela, né, em reunião de diretoria também liberou a gente para o teletrabalho, preservando a nossa vida, o governo do estado e a prefeitura, como ele citou também, né, que preserva a nossa qualidade de vida, né, e de uma forma que a gente possa, mesmo estando fechado, né, a gente consiga transmitir a mensagem, né, de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, preservando o meio ambiente. Eu acho que é isso. E no mais, parabenizar o Telines e a Aparecida também pelas apresentações. Cidinha, você gostaria de fazer suas considerações? Alguns pontos ainda acho que precisam ser mudados e esse dia de hoje eu acho que é um grande momento de reflexão. O primeiro ponto que eu acho que é a mudança nas disciplinas das escolas. Tem disciplinas que realmente têm a ver com a nossa realidade e mudar algumas formas, algumas tarefas na própria no ensino fundamental e médio, onde as pessoas consigam, os estudantes consigam entender o que realmente está acontecendo com relação ao meio ambiente, porque nós estamos muito distanciados, as escolas estão muito distanciadas da realidade que nós estamos enfrentando no país. Coisas como o Terino colocou, e você também, quando você sai do país, você não vê. Tive a oportunidade de estar na Alemanha e você vê um morador de rua e não tem resíduo onde ele está, porque isso é uma mudança de postura e de comportamento. E nós, às vezes, fazemos piquenique ou vamos até o estádio de futebol e larga uma série de resíduos lá na praia, como bem o Ladir comentou. Esse seria o primeiro momento assim, importante de estarmos mudando a estrutura educacional. O segundo ponto que eu vejo é que o Telina foi uma das poucas pessoas que tiveram oportunidade, assim como nós, de estarmos estudando e nos preparando para o enfrentamento desse momento que estamos vivendo, com relação à poluição e à questão dos resíduos. Eu não vejo a mesma coisa para outros catadores, inclusive, que trabalham dentro do Ecoevento, na ESABESP. Tivemos muitas dificuldades até para que eles entendam a utilização de EPIs, os cuidados que devem ter, e até mesmo para regularização, porque são poucas as cooperativas que estão regularizadas e que podem prestar serviço para a comunidade. Que falta documentação, a ESABESP tem cumprido o seu papel no sentido de estar ajudando as cooperativas em se estruturar melhor e entender melhor até a questão da documentação, as reuniões, enfim, todo instrumento jurídico que eles precisam para estarem regularizados. E o terceiro ponto, que eu acho bastante importante,
é que para que nós, enquanto cidadãos, consigamos respeitar uns aos outros. Porque na medida em que eu não segrego o resíduo, na medida em que eu utilizo um produto ou um resíduo derivado de um Covid ou de algum tipo de doença infecciosa, ou até mesmo uma quebra de um vidro, e coloco inadequadamente dentro de um armazeno isso para disposição final, eu não estou respeitando esse cidadão, eu não estou preocupada com o outro, estou preocupada comigo mesmo. Então, isso é muito importante, nesse momento, revermos esses conceitos. Porque, assim como o Terini diz, os catadores me parecem bastante invisíveis para a sociedade. E não é isso. Quando você começa a ter um contato com eles e percebe o discurso deles, você entende o quão afastados da sociedade eles estão e o cuidado que nós devemos, enquanto cidadãos, ter com os catadores e com toda a população, inclusive com o nosso meio ambiente. É isso que eu deixo como nesse dia. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Teline, aprendi muito, Ladir, meus grandes parceiros, Márcia, a minha diretora querida, e a Associação dos Engenheiros, por meio da Viviane, agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Eu agradeço a participação de vocês, é muito importante esse momento de reflexão aqui, viu, Telines? Obrigada pela sua experiência exitosa, por trazer essa fala. Pois não? Só um recado para a Cidinha, que ela tem contato com bastante grupos de catadores organizados. A cidade de São Paulo criou, em agosto de 2019, o CAC, Centro de Apoio às Cooperativas. Tá? Então, a cooperativa que tiver com problema de documentação, jurídico, contábil, pode procurar, que é um serviço de apoio totalmente 100% gratuito, tá? E justamente para poder estar qualificando e trazendo mais cooperativas para o programa socioambiental da cidade. Tá? E agradecer a você, aos ilustres palestrantes, aprendi muito com vocês também. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Nós é que agradecemos muito, viu? Uma experiência bem interessante a gente trazer a fala da cooperativa, porque o nosso público é formado por técnicos, né? E os técnicos, às vezes, têm o hábito de enxergar as coisas muito no limite da sua gestão, da sua interferência, e acaba não enxergando, ou não tendo esta visão integrada do serviço todo. Eu acho fundamental para que a gente possa entender o trabalho. Agradeço muito, Telines, muito Ladir, porque trouxe para nós essa visão da agência reguladora, a Cidinha, que é a nossa parceira, amiga do coração, que tem trabalhado muito fortemente dentro da ESABESP e também levando a nossa mensagem para outras empresas, outros parceiros, né? Eu quero agradecer também a SEC, né, que é a nossa parceirona, por ter permitido o Ladir vir participar, o Telines, dentro da cooperativa, que trouxe para nós essa visão, né? Eu quero lembrar algumas coisas. Esse nosso webinar, ele vai estar disponível, porque ele foi gravado, então se vocês quiserem voltar a dar uma revisitada no nosso webinar, ele vai estar disponível dentro do nosso site, vocês têm a liberdade de revisitá-lo, tá? Nós teremos alguns eventos aqui para ainda a Semana do Meio Ambiente. No dia 8, nós vamos ter um estudo de viabilidade econômica, é um curso, tá? No dia 8, segunda-feira, falar sobre o curso de estudo de viabilidade econômica e financeira de projetos. Vai ser no dia 8, às 16 horas. O link está aqui no nosso webinar, tá bom? Nós vamos ter os debates ainda que vão transcorrer. É só você se candidatar e se inscrever aos debates, para ser sempre muito bem-vindo a participação de toda a nossa plateia, né? Lembrando que no dia, o nosso encontro técnico e a FENASAM foi alterada a data de setembro para dezembro. Vocês estão todos convidados a participarem conosco. Será do dia 15 a 17 de dezembro, tá? Ela continua sendo lá no AMB, vai ser no Pavilhão Vermelho, tá bom? Nós temos os instrumentos de divulgação do nosso trabalho. Conheçam a revista Sânias, que ela traz as temáticas que são desenvolvidas pela ESABESP,
estão sempre dentro da revista Sânias, vocês são convidados a conhecê-la. Ela tem um momento que é digital, você pode acessá-la dentro do próprio site da ESABESP, tá bom? Eu queria, então, deixa eu ver se eu tenho alguns outros recados. Eu acho que se houverem algumas outras questões, as pessoas podem apresentar para nós, tá? Se tiver alguma outra coisa que a gente precisa divulgar. Quero agradecer, então, aos nossos apresentadores, nossos palestrantes, agradecer àqueles que estiveram conosco nessa jornada dessa manhã. Nós tivemos em torno de 100 pessoas, sempre variando, mas essas pessoas foram muito bem-vindas. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, convidá-los, então, para os nossos próximos encontros. Aproveitar, então, mantenham-se em casa sempre que possível, respeitem as recomendações médicas, respeitem os outros parceiros, respeitem as pessoas. Tem uma coisa que a Cidinha falou, a falta é saiu, Ladir. Enxerguem o outro como a si mesmo, gente. Nós estamos vivendo um momento de reflexão na nossa sociedade, um momento ótimo para que a gente reveja a nossa posição com relação ao respeito ao próximo. Façam esse exercício também. A questão dos resíduos sólidos passa muito por isso. Às vezes você fica assustado. Você vê, até hoje tem coletores que às vezes sofrem acidente por conta das pessoas embalarem incorretamente coisas quebradas. Pelo amor de Deus, tenham um pouquinho mais de respeito a quem faz o trabalho junto com vocês, a quem não nos custa nada ter a empatia necessária para desenvolver um trabalho comunitário com os catadores, com os coletores, respeito ao meio ambiente. Eu acho que a parte do resíduos sólidos sim, responsabilidade individual. A empresa fornece para você algum produto, você tem a obrigação de ter responsabilidade em descartar corretamente a embalagem, a responsabilização pós-consumo passa pelo comprometimento individual com o meio ambiente. Eu agradeço a todos vocês, Cidinha, Ladir, Telines e todos os participantes que estiveram presentes conosco. Então, a gente encerra aqui com... Márcia, só fazer um último agradecimento aqui, claro, a Kátia Nascimento e ao Israel Henrique, que se não fosse por eles, né, que estão por trás do vídeo aí, nós estaríamos perdidos. Então, deixar um abraço a todos e um bom fim de semana a todos com bastante saúde. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu? E a nossa mensagem de engajamento e envolvimento com o meio ambiente. Hoje é um dia de reflexão, gente. Coloquem a mão na consciência e procure saber o que você pode fazer para se integrar mais ao meio ambiente. Não é fazer pelo meio ambiente, é fazer por você mesmo, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada ao pessoal de retaguarda por ter trabalhado conosco até agora. A Kátia, a Sueli, o pessoal todo que trabalhou conosco, muito obrigada, viu? Agradeço vocês todos. Então, nós encerramos a nossa participação agora e convido a todos para os nossos próximos webinars, tá? Muito obrigada. A ESABESP agradece e conta com vocês nos próximos momentos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.